Olá pessoal, hoje a gente vai aprender os operadores aritméticos de JavaScript, certo? Os operadores aritméticos são os mesmos da matemática. A gente tem a soma, a subtração, a multiplicação, a divisão e também a operação de resto, certo? A soma e a subtração são os mais fáceis. Para a soma a gente usa o sinal de mais, igualzinho na matemática. Então a gente pode fazer, por exemplo, 1 mais 1. E aqui ele vai resolver essa expressão e vai resultar em 2. A gente poderia fazer, por exemplo, 8 mais 12, que vai resultar em 20. Enfim, qualquer soma que a gente quiser, é só utilizar o operador de mais. A gente também pode fazer quantas somas a gente quiser e ele vai nos dar o resultado. Para subtração é a mesma coisa, por exemplo, podemos fazer 8 menos 4, ou podemos fazer 8 menos 6, e ele vai nos dar o resultado. Da mesma forma, podemos fazer quantas subtrações nós quisermos, inclusive dando aí números negativos, certo? E também a gente tem a multiplicação. Na multiplicação, diferente da matemática, onde a gente utiliza o x ou utiliza o ponto, aqui a gente utiliza o asterisco. Isso porque libera o x para a gente utilizar para outras finalidades, como também o ponto, certo? Então a gente vai utilizar o asterisco. Então vamos lá, vamos fazer uma pequena multiplicação aqui, 2 vezes 2, que vai dar 4. A gente pode também fazer 4 vezes 5, que vai dar 20. Enfim, qualquer multiplicação. Da mesma forma, eu posso combinar quantas multiplicações eu quiser, certo? Então aqui a gente já aprendeu a somar, subtrair e multiplicar. Agora vamos fazer uma divisão, certo? Quando queremos fazer uma divisão, utilizamos o operador de barra. É o operador que vai nos ajudar aí a fazer nossas divisões. Quando fazemos uma divisão que dá um resultado inteiro, como é essa, 8 dividido por 4, ele vai resultar em 2. Ou como, por exemplo, se a gente fizer a divisão de 9 dividido por 3, que vai resultar em 3. Então sempre temos um resultado inteiro. Às vezes vamos fazer divisões com números que vão resultar em decimal, como por exemplo 7 dividido por 2, que dá 3,5, que é decimal. Aí se você disser assim, Vlad, como é que eu consigo fazer essa divisão retornar um número inteiro, certo? Eu quero saber o resultado inteiro dessa divisão. A gente vai utilizar o parseInt. Não se preocupe muito nesse momento, depois a gente vai explicar com calma o que significa o parseInt, mas nesse momento você só precisa saber que ele vai te retornar o resultado como inteiro. Então se eu fizer 7 dividido por 2, ele vai me dar o resultado inteiro da divisão quando eu utilizo o parseInt, nesse caso é 3. E se eu quiser, Vlad, saber o resto da divisão, se eu quiser saber o resto dessa divisão, eu vou utilizar o operador de porcentagem, que vai nos dar aqui o resto. Então, por exemplo, se eu quiser saber o resultado do resto entre 7 resto 2, então o resultado vai ser 1. Se eu quiser, por exemplo, checar se o número é par, ou seja, se ele é divisível por 2, eu posso utilizar o resto, porque eu posso fazer 4 resto 2. Se o resultado for 0, significa que ele é par. Então, por exemplo, tem aqui o resultado como 0. Para o número ímpar, ele vai nos dar um resto diferente de 0, certo? Então, no caso aqui, se eu fizer 7 resto 2, ele vai retornar 1, certo? Mas, por enquanto, eu só quero que vocês foquem o seguinte. Quando eu faço soma, eu utilizo mais. Quando eu faço subtração, eu utilizo o menos. Quando eu faço a multiplicação, eu utilizo o asterisco. Quando eu faço a divisão, eu utilizo a barra. E quando eu quero uma operação de resto, eu vou utilizar a porcentagem, certo? Respeita aqui as mesmas, digamos assim, ordem de precedência da matemática. Então, se eu tenho uma multiplicação e depois uma soma, ele vai fazer a multiplicação primeiro, certo? Se eu tenho, por exemplo, 3 mais 2 vezes 5, ele vai fazer sempre a multiplicação primeiro. Então, multiplicação e divisão são feitas primeiros,
depois a soma e a subtração, certo? Se eu quiser alterar a ordem da execução disso aí, é a mesma coisa que a gente faria na matemática. A gente vai utilizar os nossos parênteses, tá bom? E eu posso ter vários parênteses, eu posso ter parênteses dentro de parênteses. Diferente da matemática, que normalmente quando a gente tem uma expressão como, vamos fazer aqui, ó, 3 vezes 2 mais 5 menos 4. E eu quero, por exemplo, fazer depois, somar tudo isso, não, multiplicar por 2. Se eu tiver aqui uma operação interna, eu utilizo os parênteses e depois utilizo os colchetes. Diferente da matemática, eu não vou utilizar colchetes, eu utilizo parênteses dentro de parênteses mesmo, certo? E aqui, os parênteses mais internos vão ter precedência, certo? No caso, a primeira operação que vai ser realizada é essa, e depois ele resolve os parênteses mais externos. Então, sempre que eu quiser alterar a ordem dessa precedência, ou seja, a ordem que as operações vão ocorrer, eu vou utilizar os meus parênteses, tá bom? Então, eu posso ter quantos parênteses dentro de parênteses eu quiser, tá bom? E, ok? Então, a gente já sabe como utilizar os parênteses para alterar a precedência. Então, o que a gente aprendeu? Que a operação de soma a gente faz com mais, a operação de subtração a gente faz com menos, a operação de multiplicação com asterisco, a operação de divisão com a barra, a operação de resto com o módulo, e se eu quiser alterar a precedência, eu utilizo os parênteses. Agora você está com todas as ferramentas que você precisa para poder fazer expressões matemáticas no JavaScript, certo? Lembrando sempre, apenas aquele detalhe, que se eu quiser que a minha divisão, que resulta em decimal, seja inteira, se eu quero saber o resultado inteiro dessa divisão, eu vou utilizar o parseInt, tá bom? Que significa fazer o parse, ou seja, fazer a transformação desse número para inteiro. Então ele vai me dar o resultado inteiro dessa divisão. E se eu quiser saber o resto da divisão, utilizo o operador de porcentagem, beleza? Tá bom? Vamos fixar um pouquinho mais, vamos fazer um exercício. Sempre é bom fazer um exercíciozinho pra gente dominar o assunto, não é não? Então deixa eu colocar esse cara aqui e esse aqui. Vou botar aqui um pouquinho para vocês. E nesse momento eu quero que você pause o vídeo e tente resolver aqui os exercícios. Eu vou até aumentar aqui para vocês, certo? Então vamos lá. Eu quero que vocês façam os exercícios e daqui a pouco a gente retorna, tá bom, pessoal? Tô aqui aguardando. Ok, pessoal, vamos retomar aqui. Espero que você tenha feito os exercícios. Vamos continuar aqui. Então, a ideia é aqui, ó, execute as seguintes expressões matemáticas em JavaScript e anote seu resultado, certo? Então, a gente pode fazer aqui mesmo, pode fazer 25 mais 89, vai dar 114, fazer 72 mais 87, agora vamos fazer 12 menos 20, que vai dar menos 8, a gente vai fazer 89 dividido por 72, que vai dar 1.236 e outros números aí. Se eu quiser considerar esse número, a gente pode considerar apenas 1.23 para o exercício, mas ele vai ter uma precisão bem maior, certo? Mas não vamos entrar nesse detalhe por enquanto não, para não complicar. Então aqui a gente vai fazer o parseInt da mesma divisão, certo? Então a gente vai fazer 89 dividido por 72, certo? E o resultado vai ser 1. Ok? Isso só de curiosidade, se eu quiser saber qual é o resto dessa divisão, era a mesma coisa, viu, pessoal? É só você fazer o seguinte, ó, 89 porcentagem 72, tá bom? Vamos lá, continuando nosso exercício. 8 resto 2, então 8 é par, o resto vai ser 0. 8 resto 3, vai ser 2 o resto. E agora uma outra expressãozinha aqui, 8 vezes 2 vezes 4
dividido por 2. Ok? Então, nesse caso, a gente tem aqui 32. Lembrando que nesse caso, quando eu tenho operadores de igual precedência, como a multiplicação e a divisão, os operadores da esquerda são resolvidos primeiro que os operadores da direita, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá para o exercício 2. Vou até limpar aqui. Quem anotou, beleza? Quem não anotou, você tem aí seu exercício. Confere aí só rapidão e vamos para o próximo. Ok? Vamos lá. Então, escreva a expressão abaixo em JavaScript. Então, aqui a gente tem 7 vezes 9 menos 4 vezes 10 e 6 menos 4. Tem uma pegadinha aqui, certo? Já vou falando para você. Tem uma pegadinha aqui. Se você escrever diretamente, não vai dar o resultado que a gente quer. Se você fizer 7 vezes 9 menos 4 vezes 10 dividido por 6 menos 4. Por que, pessoal? Por que não vai dar o resultado que a gente quer? Porque se eu fizer dessa forma, essa divisão aqui, ó, ela vai ser feita antes dessa subtração que eu vou fazer de 6 menos 4. Então a gente já vai separar esse cara aqui no que? Nos meus parênteses, certo? A mesma coisa aqui nessa parte. Vamos separar aqui nos parênteses. E agora aqui a gente pode contar com a própria precedência dos operadores, como porque eles fazem a multiplicação primeiro, então ele vai multiplicar aqui, depois vai multiplicar aqui, depois vai fazer a subtração entre esses dois e assim dividir por 6 menos 4, certo? Então essa aqui é a resposta do exercício. Agora vamos lá, escreva a expressão abaixo em JavaScript. É a mesma coisa, tem uma pegadinha aqui, essa é mais tranquila, certo? Aqui a gente tem um colchete, certo? E como é que a gente vai representar o colchete, professor? Como é que a gente vai fazer? Simples. Você vai fazer 79 menos 20 mais 5, certo? Nesse caso, o colchete não é necessário. Mas se eu quisesse representar o colchete, professor, então você bota outro parênteses, certo? Lembre-se sempre, a gente vai usar parênteses dentro de parênteses e você pode usar quantos quiser para a ordem das suas operações, tá bom? Ok, vamos lá. Escreva as seguintes. Tá um errinho. Vamos corrigir. Escreva as seguintes expressões. Expressões em JavaScript. Ok? Dos 2.478 dividido por 457, certo? Então vamos lá. 2.478. Qual é o operador de divisão? É a barra, tá bom? Dividido por 457. E agora aqui, 89 vezes 34, certo? Qual é o operador de multiplicação? Então a gente faz 89 vezes 34. Tá certo, galera? Espero que vocês tenham acertado tudo. Que vocês não acertaram, vocês revisam, tá bom? Coloca aí nos comentários outras coisas outros exemplos aí, outros exercícios também para os seus colegas praticarem também, tá bom? Valeu, galera, até a próxima.